Olá, aluno do meu curso, bem-vindo a mais um podcast da Mentoria da Jovem Advocacia. É sempre um prazer ter você conosco e nesse episódio de hoje eu tenho a honra de receber professor, advogado, podcaster, coaching e eu achei muito bacana uma definição que está no LinkedIn dele, que é provocador de prosperidade, professor Marcelo Brito Guimarães. Muito obrigada por estar conosco, viu? Cristiane, muito obrigado a você, ao professor Darlan, ao professor Marco Antônio, a toda a equipe do meu curso, pelo honroso convite que vocês fizeram para mim, para poder compartilhar aqui esse bate-papo. Que apesar de nós dois sermos advogados, vai ser um bate-papo. Vai ser. E exatamente por essa linha a gente podia seguir, né? A gente pode me chamar de Cris, porque o nosso bate-papo é para a gente tentar humanizar esse tema que é tão difícil de entrar na cabeça das pessoas. Perfeito, Cris. Aí a bola é com você. Ai, que bom, que bom. Então hoje a gente vai conversar de um tema que é muito importante e cada vez mais a gente precisa conversar sobre ele, para trazer humanidade a ele, que são os direitos das pessoas LGBTQ+. Professor Marcelo, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que essas siglas, o que significa, para a gente ter uma noção um pouquinho do público que está nos assistindo. Bom, já que nós temos um bate-papo, você vai, por favor, tirar o professor e vai tirar o senhor, porque senão a gente já pode parar por aqui. Valeu. Não, Marcelo, então tá bom. Perfeito, Cris, muito obrigado. Vamos primeiro falar um pouco da sigla, porque isso é importante porque, independentemente das pessoas pertencerem ou não a essa sigla, que a gente já vai explicar, é importante que se saiba a que ou não se pertence. E eu acho que vale a pena também fazer uma pequena retrospectiva, uma questão histórica, para depois chegar nessa sigla. Não sei se você lembra, Cris, acho que não, porque você é muito mais jovem. Nem tanto. A primeira sigla que eu lembro, pelo menos, que surgiu, era uma sigla que se chamava GLS. Sim. Isso eu estou falando um pouquinho da década de 90 e tem muito a ver com o André Fischer, por exemplo, que é o fundador do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. O André fala bastante apropriadamente bem dessa sigla, que era gays, lésbicas e simpaticantes. Mas o que estava excluído e por que essa sigla? Nessa sigla, no S, nos simpatizantes, se englobava o que a gente chama hoje de pessoas aliadas e não se trazia também o foco nas pessoas travestis, nas pessoas transexuais. Então, o precursor disso foi essa sigla. Isso eu estou falando, claro que eu não estou me remontando aqui à década de 80, onde pessoas muito importantes também construíram todo esse contexto para que isso acontecesse na década de 90. Então, só para fazer um recorte histórico e com homenagem também ao passado que eu não vivi, isso começou antes, mas o movimento mais ou menos começou a se reorganizar, nas minhas palavras, na década de 90 com essa sigla. E vinha gays, lésbicas e simpatizantes. E por que hoje é LG e não GL como era antes? Porque, novamente, na questão GLS vinha primeiro os homens, porque gays nós estamos falando de homens gays. Certo. Então, novamente, a gente estava usando aí uma postura machista dentro de um movimento que é de inclusão e de respeito à diversidade. Então tem uma interferência estrutural machista. Até nessa construção. Eu não posso nem dizer como é que isso foi feito, porque não vivenciei esse processo específico, mas dá para a gente ver que, novamente, os homens estavam vindo primeiro. Então, aí a gente já explica o LG. Entendi. Né? O LGBT, até para não fazer com confusão com nenhum tipo de marca aqui. Né? L de lésbicas, é a primeira letra, de mulheres lésbicas, G de homens gays, B de pessoas bissexuais, o T de pessoas travestis e transexuais e o I de pessoas intersexo, que era o que nós chamávamos no passado de pessoas hermafroditas. A gente não usa mais esse nome ele é pejorativo, desse jeito que ele é falado. E o mais é porque a gente tem uma diversidade enquanto ser humano, nós não somos estanques. E a questão da sexualidade, a questão da identidade de gênero, elas são tão dinâmicas que não dá para a gente esquecer que existem pessoas que são algo, no bom sentido da palavra algo, que não se encaixa em nenhuma dessas siglas, dessas letras. E, especificamente, então, a gente coloca dentro dessa abrangência que é o mais. Até para que todo mundo se sinta incluído. Porque a questão é você incluir as pessoas. E você respeitar as pessoas do modo que elas são. Essa, então, é o primeiro panorama que a gente pode dizer sobre a sigla. E até mesmo as pessoas aliadas, a gente poderia colocar dentro do mais, que seria o antigo S do GLS. Simpatizantes. Ou simpatizantes anteriormente. É interessante como
A construção, né? A construção e o impacto, isso é muito importante, da nomenclatura. Sim. E eu acho que clareia pra gente, até por uma questão de conhecimento. Eu não tinha essa noção, e vou até fazer uma confissão aqui. Quando eu estava conversando com o Marcelo pra gente poder construir, né, o nosso bate-papo, ele foi me direcionando, falando, não, Cris, é mais fácil desse jeito. O G tem essa questão, a questão de gay, né, é uma questão muito mais pro sexo masculino do que o feminino. Isso é bastante tô lembrando. né? O que a Cris falou aqui para nesse dia do bate-papo? Ela falou, salvo engano, aí você me corrige também, de uma mulher que falava, não, porque a mulher falou, a pessoa, a amiga, enfim, era um caso que ela estava contando, falou, não, porque essa pessoa ela falou, era uma mulher e falou assim, não, porque eu sou gay. Eu falei, Cris, a gente não, ela é gay, né, a Cris teria dito. A gente não usa a palavra gay para mulher. Claro que uma mulher lésbica, ela pode se denominar como ela quiser. Eu não estou aqui ditando regras. Sim. Mas se a gente for falar de terceiros, e não no lugar de fala próprio dessa mulher que a gente está aqui criando no nosso imaginário, se a gente for falar de terceiros, a gente tem que respeitar a questão da orientação sexual e do gênero da própria sigla. Sim. Então, não, assim como não se usa um homem lésbico. Sim. Por que será que nunca ninguém falou isso, né? Será que é aquela questão de que todos englobam todas antigamente, então, de repente, o homem lésbico tem essa discriminação? Mas, porque o gay já englobaria também a mulher? de novo, então, De mais novo, um machismo? Pronto. Então, a sociedade estrutural machista. Não sei, a gente está pensando aqui. Depois vocês comentam com a gente. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu até queria conversar com vocês e trazer... Por que a gente pensou nesse tema? Porque o Marcelo, ele é secretário de comunicação da Comissão Permanente da Diversidade de Gênero da OAB Seccional São Paulo. E a gente sabe que está muito em voga o tema da questão dos direitos homoafetivos. Saiu uma nota na mídia recentemente sobre esse tema. E eu queria um pouquinho que você conversasse comigo, que você trouxesse à tona essa conversa, no sentido de que, para a advocacia, isso é bastante relevante. E é um nicho que a gente pode explorar para quem advoga, quer advogar nessa área. Sim, é importante a gente lembrar, então eu já vou chegar especificamente na sua pergunta, lembrar que os direitos das pessoas LGBTI+, foram construídos, estão sendo construídos via decisões judiciais. Talvez não seja o objeto nosso aqui hoje, mas é só para a gente pontuar que esses direitos estão em construção. E estão em construção, basicamente, por decisões do Poder Judiciário, especificamente mais do STF, e não necessariamente por um debate nas casas legislativas do país. Então, o que você está me dizendo é que não tem uma lei que respalda esses direitos. Porque a gente tem uma construção judicial, na verdade. Judicial. Aí eu só posso fazer uma pequena reflexão sobre a palavra lei que você usou, porque se a gente colocar a Constituição também dentro do conceito da palavra lei, sim, nós temos lei porque nós temos a Constituição. O artigo 5º principalmente. O artigo 5º principalmente. Se nós formos usar a palavra lei no estrito senso, então, uma legislação infraconstitucional, aí a gente pode dizer genericamente que não há lei nesse sentido de debate legislativo. Indo para a tua pergunta sobre a questão dos novos advogados, que afinal, como eles e elas que nós estamos falando. Exatamente. E é para eles, na verdade, que a gente construiu o nosso mentoria da Jovem Advocacia, para trazer esses temas com bastante relevância atual, que podem ser aplicados aí no dia a dia de quem milita na advocacia. Então eu quero te contar que aqui nós estamos falando da parte estritamente jurídica. Qual é esse meu disclaimer? Por que eu estou falando isso? Porque eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de moral. Eu não estou falando sobre julgamento da conduta comportamental da outra pessoa. Eu estou falando sobre lei, sobre direitos. E já que a doutora Cristiane, e agora eu vou me chamar de doutor Marcelo, somos dois advogados, a gente tem que saber aonde a gente pode trabalhar. Certo. E para vocês também, que são advogados e advogadas, e agora eu vou me permitir advogados, porque a gente tem os não binários, que não se encaixam nessa binariedade. E já que nós estamos conversando entre pessoas que são advogadas, você viu essa frase como eu construí agora? Sim. Entre bacana. pessoas que são advogadas, em vez de eu falar advogados e advogadas. Isso é uma outra frase, é outro papo. Já que nós estamos conversando com pessoas que são advogadas, a gente precisa falar, olha, tem esse campo para vocês trabalharem também, que é o campo dos direitos das pessoas LGBTI+. Isso é importante, então por isso que eu fiz esse disclaimer, que não é religião, não é moral. É direito. Sim. Assim como é direito do consumidor, direito tributário, ambiental e etc.
Então, é um campo que primeiro tem que estudar, como qualquer área do nosso querido direito. E muito, né? E muito mesmo, porque tem todas as variações dentro dessa construção que ainda estão sendo feitas na construção dos direitos das pessoas LGBT. Então, é um campo que tem que se estudar. É um campo que verte, que abrange, basicamente, 3 áreas do direito: o penal, o administrativo e o civil. Previdenciário, família, não? Eu colocaria esses 2. Sim, mas eu pensando muito bem colocado. Tá. Muito bem colocado os 3, que eu já pensei numa agressão a um direito, por isso que eu pensei nesses 3. Entendi. Então seria penal, administrativo E civil. e civil. Então, o penal, porque o Supremo criminalizou em 2019, isso vai ser um outro papo pra gente, as condutas LGBTfóbicas. Então, isso assim é uma área ou para defender uma pessoa que cometeu essa conduta, ou para defender o direito da vítima de uma conduta LGBTfóbica. O civil, uma indenização, isso cai dentro da regra geral do direito civil, uma indenização por um dano. E o administrativo aqui em São Paulo, a gente tem uma... Aí sim eu estou falando de uma lei estadual paulista, a gente tem a Lei 10.948 de 2001. Olha só, tem 22 anos essa lei. Que pune administrativamente pessoas físicas e jurídicas que pratiquem, que tenham práticas LGBTfóbicas. Está lá na lei as práticas todas discriminadas. E como é que isso acontece? Só para esclarecer nessa questão específica, já que é um pouco diferente, acontece um procedimento, um processo administrativo dentro da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, onde as partes vão ser ouvidas e a pena final é uma pena de multa, chegando em casos mais excepcionais ou mais radicais ou de reincidência, até em eventual cassação de licença de funcionamento, quando é pessoa jurídica. Então, isso já é novidade, aspas, novidade, porque tem 22 anos essa lei, mas para os novos e para as novas advogadas. Para entender como funciona, como fazer essa interface entre direito civil, direito penal, as testemunhas, as provas que você vai usar, enfim. Por isso que eu tive que realmente fazer um passo atrás antes de falar, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de moral, nós estamos falando de direito. Então, esse é um campo novo. Novo, eu posso dizer, por uma questão de falta de amadurecimento da advocacia. É uma visibilidade, na verdade. Talvez a advocacia esteja enxergando isso agora. Ou o começo? Eu posso dizer que partes da advocacia. Entendi. Porque você há de convir também que a nossa classe profissional não é uma classe profissional tão fácil de novos conceitos para ser bem educado na minha fala. Tradicionalistas e conservadores em termos de conceito. Exato. Tirando algumas gestões específicas, que especificamente hoje, 2023, a gente tem uma gestão, e acho que vale a pena só o registro dentro da OAB São Paulo, uma gestão bastante inclusiva nesse tema. Eu tenho 32 anos de advocacia, posso dizer que eu nunca vi isso na história da OAB. Não quero ser aqui também, não quero causar nenhuma injustiça às gestões anteriores, mas a minha vivência é o que eu tenho para poder dizer que essa gestão atual é uma gestão que realmente tem uma visão e uma ação de inclusão de todas as pessoas e que com foco, inclusive, no que você está falando na questão do mercado dos direitos LGBTI+. Aproveitando a sua pergunta, a sua fala, eu queria fazer uma pergunta. A gente sabe que a OAB de São Paulo, né, nessa gestão, tem essa visão mais inclusiva. A gente consegue ver, eu estou perguntando você enquanto membro, né, da comissão, Sim. Consegue ver essa expansão dessa ideia ao longo das outras OABs? Eu posso No cenário federal, e o Brasil é gigante, somos vários Brasis dentro desse Brasil. Claro, cada estado com seus dilemas, mas eu queria entender um pouquinho sobre no âmbito da OAB mesmo. Eu posso te dar algum panorama mais específico do estado de São Paulo e algumas nuances do que eu sei do país, que algumas coisas a gente acaba sabendo também. No estado de São Paulo são 251 subseções. É bastante, e em números arredondados, um pouquinho mais de 100 subseções tem a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero. Não são todas, né? Nem São Paulo, né? Nem São Paulo. Lembrando que eu não estou aqui falando em nome da comissão, só para também fazer um segundo disclaimer. Claro. Né? Estou falando da experiência que eu tenho, porque foi como você citou, eu sou como secretário de comunicação da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da Seccional São Paulo. Então eu tenho esse conhecimento também por causa desse tipo de ação que a gente realiza na comissão. No Brasil,
existem praticamente em quase todas as seccionais. Eu tive uma notícia que havia apenas um estado que não tinha comissão na seccional respectiva. Não tenho notícia ainda, não consegui identificar onde ainda. E alguns estados já transformaram a comissão da seccional em permanente. Que bom. O estado de São Paulo, a seccional São Paulo, fez isso em maio, junho deste ano. Nossa, mas é recente. Mesmo São Paulo sendo precursor, né, com essas ideias, ainda é muito recente. E por que isso é importante, a questão da permanente no nome da comissão? Porque mudar a gestão não vai tirar a comissão. Então eu posso dizer também que Minas Gerais eu sei que é permanente, Ceará também é permanente, Bahia está para, ou agora em setembro, se tornou permanente. Eu recebi essa notícia também. Então nós temos, mais ou menos no país, também em números bem arredondados, 1.100 subseções. Nossa. Tem um caminho grande aí para a gente desbravar, né? Então, mas isso voltando então para a tua pergunta, um caminho grande para desbravar e um mercado imenso para ser trabalhado. Por quê? Porque essas decisões do Supremo, elas são do Supremo, então elas são federais, elas são do país. Serve para todo o cenário, né? Para todos nós, advogados e advogadas, para os 1 milhão e tantos advogados, 1 milhão e 200 advogados que a gente tem nesse país. Então, de novo, acho que eu sei que eu estou frisando um pouquinho na questão das palavras religião e moral, porque não é disso que a gente está falando. Sim, claro. Eu acho que o nosso bate-papo, a gente trouxe aqui, na verdade, esse tema, para a gente poder conversar sobre isso. Esse é o começo do nosso bate-papo. E a gente está mostrando, o próprio Marcelo está trazendo aqui, a gama gigante de oportunidades que a gente tem para a advocacia. Seja na área de direito penal, seja na área de direito de família, previdenciário, porque, de fato, qualquer pessoa tem os reflexos, né, daquela situação e incidem em todas as outras áreas, trabalhista e assim por diante. Por isso é super importante esse bate-papo. Fiquem tranquilos que a gente vai conversar muito mais nos próximos episódios. Eu vou trazer sempre o professor Marcelo para conversar com a gente, mas nesse primeiro momento... Você já tá encerrando. Eu estou encerrando. Então, aqui não deu nem para a gente tomar a segunda cerveja. A gente continua no próximo. Isso. Vai um prazer mesmo para a gente poder estar sempre junto aqui com vocês. De novo, um abraço ao professor Darlan, ao professor Marco Antônio e um abraço querido a você e toda a sua equipe por, de novo, me receber aqui no meu curso, abrindo essa possibilidade dessa discussão. Para ser honesto, eu não estou vendo essa discussão, essa reflexão em entidades com perfil do meu curso ainda. Talvez você esteja inaugurando um caminho. E você sabe que quem inaugura apanha, leva a pedrada, mas também, se persiste, leva os louros. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço pela gentileza, pela generosidade e que a gente possa aí ter cada vez mais um espaço de debate para a gente conversar sobre diversos temas. Afinal, a gente tem que ser humano, não é só ser humano na palavra, mas enquanto ser mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de vocês e até o próximo.